Boa tarde, gente amiga, chegando para vocês aí falando sobre espiritualidade, mas sobre autossabotagem. Pois então, né? Autossabotagem, eu fiquei até em dúvida. Boa tarde, gente, tudo bem? Cafezinho tá pronto? Chazinho? Então vamos lá, vamos começar esse programa maravilhoso, né, Viane? Falar sobre autossabotagem. Tive minhas dúvidas agora. Será que você muitas vezes inicia uma relação, conversa com aquela pessoa sobre vários assuntos, entra as madrugadas aí em discussões, vários momentos românticos e até de debate, e de repente, de uma hora para outra, essa pessoa começa a sumir na sua vida, começa a se afastar e você vai dando aquele espaço, achando que, né, tá permitindo que a pessoa resolva alguns problemas antes de iniciar uma relação mais segura. E quando vê, a relação se esvaziou ou até a pessoa some. Será que você sabotou a relação? E o que é uma sabotagem? Vamos discutir sobre isso hoje, relacionado à espiritualidade, relacionado também à religião africanista e tudo aquilo que você busca no dia a dia. Quando nós queremos saber mais, temos que estar conectados com a nossa espiritualidade. Quando aquela pessoa parece incrível, que você busca, que você luta, você está buscando a união entre vocês dois, né? E aí tudo vai por água abaixo, aí vem aquelas águas, aquela tormenta e carrega tudo. Será que você permitiu isso? Será que você deixou as coisas boas da sua vida fugirem pela sua mão? Será que você sabotou tudo isso? Ou isso foi decorrente de coisas que passou na tua vida? Né? Porque a sabotagem, como você colocou, ela pode ser num presente, mas ela pode ser num passado também, né? Você cometeu uma sabotagem sua lá atrás e trouxe para o seu futuro isso, através de coisas que fizeram para você. Por exemplo, um exemplo para sabotagem, você pode ter tido uma discussão, uma pessoa, esta pessoa até não tinha culpa e essa pessoa teve um rancor, uma raiva. Isso sabotou a tua vida também, com aquela pessoa, em relação ao pensamento. No momento que tu toma uma atitude negativa em relação ao outro? Exatamente. No momento que tu toma uma atitude negativa em relação ao outro, porque sem uma conversa, tu não sabe o que pode ser o amanhã, né? Sem um diálogo. Vamos colocar, a gente tem que dialogar com as pessoas. Daqui a pouco tu disse uma coisa não muito legal e aquela pessoa não gostou e você insistiu com aquilo. Por quê? Você agiu com impulso. O impulso pode sabotar a sua vida, pode sabotar os seus caminhos. Então aí você sabotou um amigo que daqui a pouco, amanhã ou depois, está como um gerente de uma fábrica ou proprietário de uma fábrica e você precisa dele e olha e diz assim, poxa vida, eu botei essa amizade fora. Então você sabotou já uma parte da sua vida. E muitas vezes tu age sem esse raciocínio, sem pensar. Outras vezes as pessoas sabotam as outras por pensamento. O Mário trouxe aqui para o campo profissional, mas também no campo afetivo tem muito dessas relações e dessas dificuldades. E a gente se preocupa, né? Até que ponto essa atitude de hoje vai gerar amanhã uma tristeza, um desafeto, e até que ponto a atitude de hoje, né, vai trancar os caminhos afetivos, que nós vemos muito e em muitos relacionamentos essa sabotagem acontecendo repetitivamente. E muitas vezes você fica perguntando, mas você não queria se envolver? Por que deu corda? Por que começou a relação? Por que saiu? Mesmo depois de ter tido algumas atitudes, até encontros, né? Por que depois sumiu se não queria uma relação verdadeira? Eu acho que é bem importante essas discussões, porque isso pode ser a nível comportamental, realmente, né? O escolhido ou a escolhida lá não querer compromisso, mas também pode ser a nível espiritual. Pode ser bastante a nível espiritual, porque muitas vezes você deixa de escutar, você deixa de entender a sua espiritualidade e aí acontece algumas coisas, você diz assim, não quero mais, deixa pra lá, as pessoas são muito isso, muito aquilo e não querem aprender, acabam sabotando o seu espiritual, porque o aprendizado de uma religião, isso eu estou falando de todas as religiões, não somente a religião africanista, eu estou falando de todas as religiões, porque o padre me falou alguma coisa que eu não gostei, porque o pastor me falou alguma coisa que eu não gostei, porque o diácono. Então, são todas as religiões. A pessoa acaba se sabotando o não conhecimento, sabotando aquilo que não está querendo compreender. E num futuro próximo, pode ser muito, muito importante para a vida dela. Então, eu acho que o sabotando não querer aprender, eu vou começar a discutir muito, você sabe que eu e o Pai Mário conversamos aí, como conversamos em casa, conversamos com você aqui no programa, né?
esse sabotagem de não querer aprender, de não se dedicar, ou até mesmo se envolver de forma errada mesmo, né? Com os próprios colegas ou irmãos de religião, não estou falando só no africanista, no geral, Sim. né? Isso pode ser uma autossabotagem, porque as cobranças vêm depois. E no momento que tu traz um problema para casa, para o templo, você está sabotando a sua espiritualidade. É essa sabotagem que o senhor está se referindo. É essa sabotagem que eu estou me referindo. Essa sabotagem que eu estou me referindo. Por quê? Porque nós, infelizmente, o ser humano, tá? Ele quer compreender as coisas, mas ele quer entender mais que os outros. Grande parte, certo? Não estou generalizando, mas grande parte do ser humano é assim. Ele quer compreender, mas ele quer se colocar perante a sociedade de uma forma mostrando para a sociedade que ele compreende muito mais do que os outros. Então é uma forma de afirmação do ser humano, alguns, certo? Isso cria uma sabotagem, porque pode criar uma desconfiança das outras pessoas. Tipo assim, pô, mas aquele cara diz que sabe tudo, aquele cara tudo, e quando entra naquele assunto, sempre há uma saída pela tangência. O que ele está fazendo? Ele está sabotando seu futuro. Ele está sabotando seu futuro religioso. Ele está sabotando seu futuro espiritual, porque ele não quer escutar dos outros, ele não quer compreender dos outros, certo? Isso é uma forma de sabotagem. Porque tu está tirando a tua própria oportunidade, tu não está te oportunizando que tu possa vir a aprender. E a partir do momento que tu não deixa isso, tu está te sabotando. E o evoluir, né? Aquela história da pessoa que se nega a utilizar a internet. Exato. Há pouco tempo, muito pouco tempo, algumas pessoas no campo empresarial se negavam a aprender a internet. Deixa para os que estão entrando, deixa para os novos. Eu não, já estou com 40 anos, estou com 30 anos de casa, não vou aprender a usar a internet. Não tem como não usar a internet, não tem como não usar o telefone, não tem como você se excluir da sociedade de uma maneira que quem vai ser prejudicado vai ser você. Exato. Agora, o bom uso disso é que faz a diferença. O bom uso das comunicações, o bom uso do Facebook, o bom uso até mesmo do WhatsApp, o bom uso das comunicações em certos horários, quer dizer, a parte pessoal sendo usado fora do horário de trabalho, a parte profissional dentro do horário de trabalho. Por quê? Porque já houve demissões que alegaram que foi devido ao uso da internet inadequado, inclusive por justa causa. Nós comentávamos, eu e Yuri, que a pessoa reclamou no seu Face pessoal da empresa que trabalhava. E é justa causa, né, gente? Porque se tu tá falando mal da empresa na qual tu tá prestando serviço, é sinal que tu tá denegrindo a empresa. Exato. E prestando um mau serviço. Então, identifica como justa causa. E aí tu pergunta o seguinte, será que fez um bom uso? Eu até tenho participado de algumas aulas de autoescola, até para reciclagem, enfim, e acho importantíssimo. Você que tem que passar pela reciclagem, quem tem carteira de motorista mais antiga, é obrigatório fazer, não me lembro, são 3 aulas, se não me engano. São 3 aulas. Gente, mudou, o trânsito mudou, os carros mudaram, né? Apesar de eu adorar o Fuca, mas mudaram, a tecnologia mudou. Eu sou apaixonado pelo Fuca também. Né? Agora nós temos as leis que protegem as ciclovias, nós temos a linha azul dos ônibus, nós temos a lei do pedestre, que por sinal pode ser multada, apesar de, né, não ser ainda muito... É que não tem como ter controle. Contingente, né? Contingente, não cobra. Contingente, Mas se você pensar que essa reciclagem é para você se adaptar, e antigamente o pessoal não queria fazer a reciclagem. O pessoal achava, não, mas eu não preciso. Precisa, gente. Mudou todo o comportamento de uma população mudou. E a gente vê que hoje existe a direção defensiva, né? O tempo de reação, que tipo de comportamento. E a maioria dos acidentes são por descuido. Alguém tem culpa. Sim. Né? Ou por não verificar seu carro, ou por, né, desatenção. Tendo uma campanha até na internet que eu achei fantástica, que é o uso do WhatsApp, por isso que eu estou trazendo o WhatsApp. E o Face aqui também nesse assunto da autoescola. E até um abraço à Lu, vou dizer para ela assistir o programa de hoje, né? Que é a nossa orientadora. São aulas boas, tranquilas, com exemplos, com vídeos. E tem uma campanha na internet que a menina está saindo de algum lugar e manda um WhatsApp ou um Face, uma mensagem, para o menino que está dirigindo. E o menino, o que acontece com o celular, né?
Tocou o celular, automaticamente a gente atende. Ou a gente dá aquela olhadinha para ver quem é. É normal isso. E o que acontece? O menino vai ver e provoca um acidente. Então, é um mau uso do meio de comunicação, mas é importante saber usar o meio de comunicação. Exatamente. Até aquela questão, tocou, botou no Viva Voz, está funcionando da mesma forma, tira a tua atenção totalmente. Como rádio, mas não é ilegal. Não é ilegal. Não é ilegal. O Bluetooth, por exemplo, tem muitos rádios, né, que tem o Bluetooth de telefone, então o Bluetooth direto. Então, isso sem problema, né? Mas tira a atenção total. E o tirar a atenção, quando tu não usa os meios como devido, como você está dizendo, do WhatsApp, do telefone, quando você não recicla a sua vida, quando você não recicla o seu espiritual, tudo na vida muda. Exatamente. Tudo na vida muda. Quando a gente estava falando na sabotagem, aí tem gente que deve estar dizendo assim, não, isso não é sabotagem, isso é autodestruição. A autodestruição... É praticamente uma autodestruição. mas a autodestruição tem uma diferença da sabotagem. A autodestruição, tu sabe que tu está destruindo. Tu tem consciência que tu está fazendo uma atitude que vai prejudicar. Exato, tu está apertando o botão lá para destruir, ok? E a sabotagem é algo que está acontecendo para destruir sem que tu preste atenção, sem que tu veja. E tu está te sabotando nessa questão. Por exemplo, nós temos hoje toda essa questão internet, WhatsApp, que é uma comunicação muito precisa, porque o mundo está mudando. A reciclagem, como Viviane usou o termo da reciclagem para a carteira de motorista, isso. Eu acho perfeita. Eu acho perfeito. Fantástico. Perfeito. Ao menos a aula que a Lu dá, assim a gente se sente muito bem. Coloca a situação assim, nós mudamos os nossos carros estão mais potentes, os nossos carros estão mais seguros. Nosso trânsito está um inferno. O nosso trânsito está um inferno, os nossos carros estão cada vez com acústica maior. Tu não escuta o que está acontecendo lá de fora. E daqui a pouco tem uma sirene de um carro, de uma ambulância, de um bombeiro ou de um carro de polícia atrás de você, você está com o rádio ligado, a acústica dos carros estão boas e você não está vendo. Lembrando ao pessoal que o fone de ouvido não pode. Não pode. Não pode usar o fone de ouvido. Aí acontece uma coisa, você está ali distraído dentro do seu carro, não está olhando os espelhos e nada, e aí daqui a pouco você mesmo causa um acidente por causa disso. O que isso vem a trazer dentro da religião, dentro da espiritualidade, dentro do teu cotidiano, dentro da tua vida espiritual? Todo o ser humano, ele passa por um ciclo, onde esse ciclo há mudança na espiritualidade dele e há mudança com as nossas entidades, a mudança com os nossos caboclos, a mudança com os nossos orixás, também a compreensão deles. Mas deixando claro que orixá, caboclo, não usa celular. Não, até vou deixar claro porque as pessoas ouvem a história pela metade, eu vou repetir. As entidades e a espiritualidade não faz uso deste meio eletrônico para conversar com você. Não. Tá, volta aqui porque não é esse o assunto. Não é esse o assunto. Não é esse o assunto. O assunto da conversação, não. Eu estou colocando a questão da mudança da espiritualidade, da compreensão das pessoas, do que é o dinamismo. Muitas pessoas, ontem até conversando com uma amiga, né, e ela falou uma verdade, Pai Mário, as pessoas tinham que ser mais universalistas, compreender um pouco mais sobre todas as religiões para poder ter algum tipo de argumentação. Sim, porque tu não pode simplesmente negar o que tu não conhece. Exato. Não? Tu não pode negar o que tu não conhece. Eu vejo muitas pessoas dizerem assim, eu vou usar uma expressão, porque o meu lado é assim, porque o lado de fulano é assim, o lado de fulano está errado. O lado que a gente diz são as nações, os nomes das nações. Eu não vou dar nomes para não ficar uma coisa até chata, entendeu? Chata que eu me refiro porque não querer dizer que uma é melhor que a outra, não é isso. Mas acaba dessa forma. E as pessoas não estão entendendo que o que está mudando na realidade é a espiritualidade. Nós tivemos aí semana passada, e se eu não me engano ainda está, o alinhamento de Júpiter e Saturno. O alinhamento de dois planetas que traz uma energia para a Terra. O alinhamento dos planetas traz, o astral traz, porque muda uma energia que chega até a Terra, muda o núcleo da Terra começa a emanar um outro tipo de energia que vem do espaço, tudo isso muda, Viviane. E a nossa espiritualidade muda, sabe por quê? O nosso cérebro aumentou a capacidade dele de raciocínio, de pensamento e de armazenar informações. Nosso raciocínio aumentou, se o nosso raciocínio aumentou, automaticamente o nosso raciocínio espiritual também aumentou.
Então a compreensão é maior e mais dificultosa, porque as pessoas estão vendo coisas e não estão entendendo o que está acontecendo. Mas muitas vezes não querem entender. Por quê? Né? E o que eu digo assim da preocupação do bom uso das comunicações é que essas comunicações podem favorecer tempo e espaço. Sim. Né? Por exemplo, você poder saber mais sobre as atividades, saber um pouco mais, como a gente está se discutindo, né? Muito lados, não discutir lados, mas conhecer, né? Fundamentos e até mesmo ter grupos de debate positivos. Agora, também existe um mau uso disso. Né? Também. Por isso que em muitas casas, eu vou trazer isso para agora, aqui, porque eu recebi essa pergunta pelo WhatsApp. Uma pessoa estava com o celular no ritual de nação, que é a linha do orixá, e o dono da casa pediu que não filmasse, que não gravasse. Uhum. E não sei se ele continua, a gente ouve só um lado, né, quando a gente recebe a mensagem, não sei se ele continua ou não. E um responsável da casa pediu o celular e revisou, coisa que não poderia, mas revisou o celular, né, para saber se havia alguma filmagem. Gente, se uma casa religiosa, espiritualizada, pede para você, olha, dentro do nosso ritual não são utilizados esses meios de comunicação, não pode filmar, não pode gravar, não se grava. Ou então tu vai numa casa que possa, ou vai num ritual que possa. Porque se você está ali, primeiro que tu já perde a atenção do que tu está fazendo, porque tu estás mexendo no celular. Não foi aqui, tá, gente? Foi uma pergunta que eu recebi pelo WhatsApp, tá? Você já perdeu a conexão do que tu está fazendo, porque tu já está ali pensando como é que grava, como é que filma, como é que fotografa. Já está perdendo alguns detalhes. Para isso nós temos profissionais, né, como do Grande Axé, do Odum dos Orixás, que estão indo às festas para poder fazer isso. Eles são capacitados para isso. Eles sabem o que pode e o que não pode dentro de acordo, né, com cada ritual. Ele conversa antes com o dirigente da casa. Então, se você está indo no ritual de nação, não usa o celular, porque não está autorizado a isso. Se aqui na festa do 7, por exemplo, nós já, festa na sessão, né, nós permitimos a fotografia e uma menina filmou. E eu disse para ela, olha, filma uma parte, mas o ideal é que tu não fique todo o tempo com... Como é que a gente faz, né, gente? A gente põe na frente do rosto para poder ter a visão. Por quê? Porque ela veio para um ritual onde ela também era... Como é que chama? Convidada. Não, é assistência. Ela recebe uma entidade. Ah, sim. Ela era um cavalo de cavalo de Exu, assim, vamos usar esse termo mais comum. Um aparelho. Né? Então, se ela veio e que provavelmente a entidade dela fosse trabalhar, seria até, eu acredito, e vou perguntar isso para o senhor, né, que é o dirigente da Umbanda e da Quimbanda aqui da Casa de Iansã e Oxalá, eu estou praticamente sabotando a minha conexão com aquela entidade. Exatamente. Eu traria já como religiosa uma falta de respeito com a minha entidade. Mas vamos dizer que seja sabotando, vamos usar mais a menos. Eu vou voltar um pouquinho o assunto, eu sei que você não gosta. Sempre volta, eu falo e tu volta. Não, mas sabe por quê? Sabe por quê? Porque tu começa o assunto e eu não quero te interromper, tá? E tem alguns pontos nesses assuntos que tu fala que eu gostaria de voltar só para deixar bem claro. Ainda bem que o programa é diário, né? É assim. O pessoal sabe como é que nós somos e é assim mesmo. Quando você falou ali no celular, numa obrigação de nação, tá? Ou qualquer tipo de obrigação religiosa, certo? Onde tenha preceitos religiosos, tá? Em primeiro lugar, ele não deve acontecer, certo? É muito perigoso, é um risco, e quem é de religião sabe disso. E o fato de não permitir, por exemplo, vou usar um exemplo direto, tem um orixá na terra, que bonito, vou filmar. Isso não pode. Dentro da nação. Dentro das nações. No candomblé é permitido. No africano, eu estou falando no batuque. O pessoal assiste lá no Face, o candomblé é permitido. Tá, eu estou falando do batuque do Rio Grande do Sul. Isso. Tá, estou falando do batuque do Sul. Tá. Certo? Batuque do Sul. É o pessoal entender a diferença. Daqui a pouco vê lá um orixá de candomblé no Face, já vi diz que não pode. Não. Cada nação tem suas dirigências. Aí... Tem seus preceitos. Certo. Aí não pode, para nós não pode. Então já não deve nem levar. Certo? Quer filmar, filma do lado de fora, os amigos e tudo mais. Dentro onde está acontecendo o ritual, não. Você me falou da questão da pessoa que se incorpora, está ali filmando e tudo mais, parará. Normalmente, tá, em 90% dos casos, uma pessoa que se incorpora com o caboclo ou com o Exu, ele manda uma vibração.
certo? Normalmente. Há exceções. O que acontece? Se no caso dela fosse uma exceção, o Exu dela ia chegar e ia tirar o celular para cima. Já quebra, dá o prejuízo no bolso. Entendeu? Então, isso é um detalhe. Vou filmar um pouco até que ponto eu posso. Pergunta ali para a pessoa até que ponto eu posso. Não estamos criticando essa menina, em hipótese alguma. Não, é só um exemplo. É um exemplo, não, nada de crítica. Não foi só ela, várias pessoas Não, mas é o normal, certo? Mas o que acontece? Existem alguns pontos de fundamentos dentro da religião que não podem ser filmados. Só que uma coisa que está ficando bem clara em todas as casas, como tem essa questão de filmarem, de fotografarem, sempre tem uma pessoa que diz assim, gente, agora não pode mais. Ou, gente, agora pode. Entendeu? Alguém sempre orientando. Mas tira a tua atenção. Eu vou te usar um exemplo da questão... Tá, para aí, vou chegar a um outro ponto. Incomodar um dirigente não pode. Ele não tem que estar preocupado com aquilo ali. Ele tem que ter pessoas que estejam preocupadas. Ele tem outras partes ritualísticas que ele tem que se preocupar. Fala com uma casa grande que tem pessoas preparadas. Sim. Em casas menores, muitas vezes, não tem outras pessoas que possam ter essa assessoria. Sim, compreendi. Aí eu vou voltar naquela questão que tu me perguntou, se isso não vai atrapalhar a entidade para a entidade chegar. Certo? Conversando com uma pessoa, certo? E ela me disse assim para mim, assim, Pai Mário, eu toco tambor, e aí o que acontece? Cada vez que eu estou tocando, o meu caboclo, ele não chega, e quando chega no ponto para ele chegar, ele demora mais. Por quê? Porque o tamboreiro, ele está centrado ali, e ele tem mais aquela intensidade de chamar os caboclos, e aí o caboclo dele começa a ficar um pouco afastado. Tudo e qualquer coisa que você saia... E isso uma questão do tamboreiro. Tudo e qualquer coisa que você saia do seu foco de uma corrente, há uma dificuldade maior para a sua entidade chegar. Sim, porque daí já não está focado naquilo que vai fazer, né? Exatamente. Já não está mais focado naquilo que vai fazer. O focado naquilo que vai fazer é simplesmente estar ali. Estar ali. Por exemplo, eu vou trabalhar com 7. Como às segundas-feiras eu vou ter consultas com ele. Segunda-feira próxima, né? Exu Rei das 7 Encruzilhadas. Estará em atendimento na Casa de Ançã. Você pode agendar o seu horário. O telefone está aí para vocês. 3084-3434. Não haverá sessão. Será atendimento de consultas com o Exu Rei das 7 Encruzilhadas. Então, nesta segunda-feira você pode agendar e estar conosco, né? Para quem quiser consultar com a entidade. Exato. Aí eu vou trabalhar com 7. Que eu chamo ele carinhosamente de 7, né? Eu tenho que estar com o meu pensamento voltado para aquilo, esquecer o mundano. Tá? Aí nós vamos entrar para uma consulta de búzio ou de carta. Eu tenho que entrar para dentro do meu consultório, do meu escritório, visando o jogo. Eu tenho que estar centrado no jogo de búzio. De um búzio para outro, eu sempre peço para a pessoa 5 minutinhos, eu já venho. Sabe por quê? Porque tu precisa te desconectar de um para conectar no outro e esquecer o mundo lá fora. Esquecer se tu tá com problema com a tua família, se tu tá com problema com o teu filho, se o teu cachorro está bem, tá se o teu carro... Pai de Santo. Eu estou falando do Pai de Santo. Mas essa é a questão de como tu vai te comportar. Então, neste momento que tu vai entrar para ali. Se eu entrar para dentro de uma sala de búzio pensando no mundo lá fora, eu estou sabotando já a própria consulta. E a pessoa que vem consultar, isso a gente vê não só aqui, né? A gente está falando no geral, também tem que estar disposta a essa consulta, tem que estar no momento que tu marcou a consulta, tem que estar disposta a ela. Não adianta tu vir de mau humor ou ficar preocupado com a pessoa que ficou te esperando lá fora, né? Ou então, eu vou, mas não vou, então não marca. Quer realmente fazer uma mudança, quer trazer uma mudança para a sua vida? Agenda a sua consulta e vem para saber a sua mensagem. Acredite naquilo que você está fazendo. Aqui na Casa de Ançã e Oxalá, você tem ainda essa oportunidade de estar em contato conosco aqui pelos meios de comunicação sempre. Então você conhece o Pai Mário, você conhece a Vivi, né? Então você vem consultar. Não é algo que você marcou e não conhece a pessoa. Muitas vezes atendemos pessoas indicadas, mas é porque alguém da sua confiança que quer o seu bem, que quer esse contato com a espiritualidade, me diz, tal pessoa consulta com tal pessoa, porque você está tendo essa oportunidade de nos conhecer. É melhor que muitas vezes você seja cegas, né? Exato. Então, se você tem esse momento, liga, agenda a tua consulta e saiba que ali nós estamos para lhe orientar. Por isso a hora marcada. Não dá para atender. Não dá para atender fora de horário marcado. Porque naquele período nós estamos focados nos trabalhos e nas consultas. Por isso são as pessoas
preparadas e focadas para os trabalhos, porque não estará envolvido em outras coisas, né? A não ser aquilo que você realmente foi buscar. Essa organização da Casa de Ansan e Oxalá, ela procura sempre pensando na religiosidade, mas na espiritualidade, que são coisas diferentes. A gente já discutiu isso em muitos tempos, vamos voltar a discutir isso também. E você precisa desse momento. Então, tá aí o telefone até para você que quiser consultar essa semana. Essa semana ainda tem promoção aí de 20% de desconto, 3084-3434. Agenda a tua consulta e vai pessoalmente. O sistema que nós trazemos aqui no programa, que é de poder participar através do Face ou do WhatsApp, é uma maneira de você conhecer um pouco mais do trabalho de Pai Mário de Oxalá, de Viviane de Ansan e saber como começa essa relação da consulta. Mas ali, ó, é o pequeno... Aqui não chega a 1 minuto a orientação. E as consultas são marcadas de 30 a 40 minutos de duração, né, para a diferença. E mais aqueles 5 minutinhos ali que o Pai Mário sempre gosta de ter ali para tomar uma aguinha, né? Trocar a energia de uma pessoa para outra. Por quê? Para que você tenha esta oportunidade de conhecer o trabalho do jogo de búzios e do jogo de cartas. Algumas pessoas não, eu tenho um testemunho de uma pessoa até, né? Ela me ligou, ela não falou pelo WhatsApp, não, pelo meio internet, mas ela me ligou e disse para mim assim: Pai Mário, muito bom vocês estarem fazendo esse tipo de programa, com um programa de 1 hora de duração, que vocês conseguem debater, que vocês conseguem nos explicar, que vocês conseguem trazer pra gente um pouquinho mais das coisas do cotidiano. E o que eu disse pra ela? Pô, que bom, sabe por quê, gente? O programa Vivi na TV é um programa que o caráter dele é religioso, o caráter dele é mostrar um pouquinho para você da nossa religião, não ensinar, mas sim abrir para você um pouco mais sobre os nossos terreiros, sobre as nossas casas de religião, sobre os nossos ilês, e saber que dentro de uma casa de religião se procura a união, se procura a prosperidade. E o programa Vivi na TV, ele está totalmente à disposição de todos para isso. E quer ver como muitas vezes o assunto de um pode ser o assunto de vários? Eu tenho um amigo aqui que mandou pra gente pelo WhatsApp. Para participar do programa pelo WhatsApp, vamos colocar o telefone? 9645-3434. Olá, gostaria de saber o significado de um sonho que tive. É um rapaz. Sonhei que uma conhecida minha estava tirando sujeiras do canto dos meus olhos com água. O que significa isso? A data de nascimento do nosso amigo é 23/5/93, ele é de Porto Alegre. Quando tira, antes de jogar, quando tira a sujeira dos olhos com água, é Oxalá lavando a visão, né? Lavando os seus olhos, deixando a sua visão mais clara, que você possa enxergar determinadas coisas. Mas ele sonhava que uma amiga fazia isso. Não, mas mesmo assim, principalmente uma pessoa amiga. Está tirando abrindo os olhos da pessoa para algumas coisas. Vamos ver aqui se é isso mesmo? Olha aqui quem pulou aqui, né? Tem gente que me pergunta assim: Pai Mário, por que o búzio pula para fora? Um dia eu explico. Oxalá marcando para você o quê? Você precisa abrir os seus olhos. Você precisa fazer um axé para Orumilaia, e axé para Orumilaia não é simplesmente para abrir a visão material, mas sim abrir a visão espiritual. Abrir seus olhos porque Xangô anunciando traições no seu caminho, e Ogum pedindo a guerra. Então Oxalá está pedindo sim para que você abra os seus olhos para quê? Coisas que estão fazendo para você, ursadas que estão armando para você. O que é ursadas? Traições. E não é esta amiga que estava lavando seus olhos, certo? Não é essa amiga é uma representação, mas sim abre os seus olhos. Alguma coisa de ruim está sendo feita para você. Posso ir um pouquinho mais adiante aqui? Posso? Deixa eu só ver uma coisa aqui. E é relacionado a você direto, já marcando aqui. Aí a pessoa direto, não é uma questão de trabalho, não é uma questão de cunho profissional, mas sim a cunho pessoal. Se você é casada ou é casado, ou tem alguém junto com você, cuidado com as traições de outras pessoas, fofocas e diz que me diz. É importante aqui porque, olha só, de um sonho já indicou que existe algo espiritual, certo? Né? Como nós discutimos aí em outros programas sobre previsões, premonições. Então é importante você saber também que os sonhos são uma forma de comunicação com o astral. Agora tem pessoas que têm algumas dúvidas até já repetidas, olha só. Acompanho o programa sempre e agora está acompanhando aí mais, né?
Pergunto, devo me aposentar ou continuar trabalhando? Também quero saber sobre o amor, abraços, nome. Ela dá um nome, ela dia 20 de 12 de 57. Só que assim, para nossa amiga, a gente vê assim, ela tem uma questão profissional, se ela deve se aposentar ou não, mas ela também já tem uma outra dúvida que é no amor. E isso pode ser também na saúde, e aí a coisa começa, né, a se complicar. Por isso que a gente diz o seguinte, aqui a gente dá uma pincelada, mas tem muito mais. E para que você possa ter essa orientação com o Pai Mari de Oxalá, no jogo de búzios, com o Vivendo de Iansã, com o jogo de cartas, você deve e vai agendar a sua consulta para essa semana, porque tem, gente, 20%, é bastante, né? 20% de desconto no valor da consulta e você vai ter essa oportunidade de avaliar todos os campos, principalmente aquele que está lhe deixando mais angustiada. E a gente quer lhe ajudar, que é diferente de querer só que você venha jogar, a gente quer lhe ajudar, a gente quer trazer essa informação, esse conhecimento para as pessoas. Pois é, essa é uma grande diferença, né, Viviane? Nós não estamos aqui simplesmente provocando você para você vir jogar. Tá? Ah, você tem que vir jogar, porque você é isso, porque vem. Gente, não é isso, o nosso cunho não é isso, o nosso cunho é explicar para você e mostrar para você, sim, o trabalho da Casa de Iansã e Oxalá, você que quer fazer parte dessa família, certo? Fazendo parte da família religiosa, ou você que quer simplesmente fazer um axé para uma prosperidade para você, sim. Nós não estamos lhe obrigando, nós estamos lhe mostrando. Agora, preste bem atenção no seu dia a dia, preste bem atenção em quem você é, preste bem atenção no que você pode ser. Aí sim. E o jogo de búzios, gente, é um jogo, tanto de búzios quanto de cartas, ele é um jogo de precisão, ele é um jogo de esclarecimento, ele é um jogo de sabedoria. Sabedoria de quem? Não de quem está lhe falando, mas para você. Lhe mostrar coisas que pode ser e podem estar no seu caminho. E essa senhora deve se aposentar ou não? Vamos lá. 20 de 12 de 57. Está com 50 de 57 ela? Ela está com 58 anos. 58 anos por aí. Amiga, aposenta não. Aposenta não. Iansã mostrando aqui que você... Ou melhor, vamos de uma forma, deixa eu te explicar de uma forma diferente. Aposenta sim. Parar de trabalhar, não. Porque tanto o Obá aqui quanto em Iemanjá, marcando para você o que? Você está numa vida ativa e muito ativa ainda. Mas eu quero aproveitar mais a minha família, aproveitar mais a minha vida. Pode. Diminua a sua carga de trabalho, mas continue ativa. A atividade profissional para você é um caminho muito grande para você continuar sendo jovem. Aqui, muitas vezes o corpo não é mais jovem, mas o pensamento a gente tem que ser jovem. Então mantenha muito mais a sua forma de trabalho. Vá lá no trabalho. Vivi, agora podia ver para ela na questão do amor aí você com as cartas, né? Podemos até olhar, mas eu até depois quero trazer um assunto que é sobre o valor da consulta, tá? Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre essa questão de valores da consulta ao jogo de búzios, ao jogo de cartas. O pessoal tem perguntado bastante, a gente fala sempre no 20% de desconto, então a gente vai orientar vocês, tá bem? Aqui eu tenho a mesma amiga, mas aí no campo do amor. Vamos jogar nas cartas, não que o búzio não responda, responde também, mas para que você conheça também o jogo de cartas. No amor, ela está muito insegura. Tem mudanças para ela no sentido de como conviver com o amor que ela já tem, tá? Tem mudanças, tem novidades. E a carta da mudança que todo mundo sabe, né? Porque é a carta das navegações, dos descobrimentos. Porque a gente lembra que as cartas ciganas é de um povo nômade. Estamos ali com a carta do barco, do navio, que aqui é um navio, né? Não fica barquinho, aqui é navio. É melhor, digamos assim. Então a gente traz essa energia para que você saiba que há mudanças no campo afetivo e mudanças na insegurança. Significa um novo amor? Nem sempre. Isso a gente discute lá quando você está consultando na Casa de Iansã e Oxalá, tá certo? 3084-3434. E uma coisa que tem me incomodado, e às vezes a gente fica incomodado porque vai no automático, mas eu tenho que explicar pro pessoal. Eu tenho visto muita propaganda de pessoas assim, consulta gratuita. Gente, quando nós recebemos um axé de cartas, vou falar das cartas que é o que a gente atende, tá? Ou a pessoa até já está no andamento de um trabalho e tem necessidade de consultar novamente, existe uma regra que o axé tem que ser trocado, o axé tem que ser movimentado.
Então, quando você quer consultar, não adianta ficar perguntando pelo telefone ou nessa coisa dessas propagandas meio estranhas. Porque no momento que você não troca o axé, que você não cobra o búzio ou a carta, e tem muita gente também que faz de coração, você está quebrando o axé de prosperidade. Seu, de quem está orientando, e também de quem está sendo orientado. Porque há necessidade de uma troca, a energia de troca, por isso até trazendo também ao povo nômade, a energia de troca é necessária para que você receba e você ganhe. Então, se você está aí, não estou falando na minha, porque a minha a gente já fala aqui sempre que eu tenho o valor da consulta, a gente dá desconto, mas tem o valor. Mas você que está consultando, mas eu queria fazer uma perguntinha. Se tiver que consultar, tem o valor da consulta. Como a pessoa vai orientar você, como ela vai cobrar, aí eu não sei, aí fica a critério de cada casa. Mas é importante, porque senão bloqueia a energia de troca do material para o espiritual, que é o de prosperidade, certo? Só para explicar, porque eu vi umas propagandas, inclusive pessoas, não vou chamar de religiosos, na nossa página, anunciando que dá consulta gratuita. É um pouco falta de ética isso também, né? Fazer propaganda na página dos outros, né? Mas tudo bem, vamos, né? A gente lá mas é que tem gente que gosta de usar eu e Viviane como exemplo para se promover, né? Falando, porque não sei o quê, porque não sei o quê. É chato, gente. Duvide. É chato. Duvide daquilo que minha avó que dizia assim, que é muito dado e oferecido, é podre ou ardido. Então, foi bom você falar nisso. Foi bom você falar nisso. Muitas pessoas vêm procurar a Casa de Inhaçã para serem filhos da casa, né? E a Casa de Inhaçã está de braços abertos para todos, né? Que queiram fazer religião. Aí que eu vou entrar no detalhe. E muitas vezes sentam para jogar comigo e as pessoas ficam... querem entrar para casa, mas eu sempre uso uma expressão. Quem tem que querer é você. Não é a casa que tem que querer que você entre para casa. Por quê? Porque você tem que trazer o seu carinho, você tem que trazer o seu amor e você tem que querer mudar. Tem que estar disposto a essa nova família. Exato. Aqui é uma família de fato, gente. Aqui é uma família de pai e mãe. Pai e mãe mesmo, eu e Viviane, somos de dois lados, Viviane é de Ijexá, eu sou de Jeje, somos de dois lados diferentes, mas nós somos uma família, nós não misturamos o nosso lado religioso. Ela continua fazendo Ijexá e eu continuo fazendo Jeje, tá? Mas nós não misturamos, mas nós somos uma família. Então, quando as pessoas vêm até nós, eles aqui são acolhidos sim por uma família. Agora, saindo da família, saia justa pra você. Tá. Olha, cara, então se é comigo, tudo bem, né? Saia justa pra você. Saia justa que eu me refiro que é uma pergunta daquelas ótimas, né? Oi, Vivi. Quero ser feliz no amor. Minha data de nascimento é 17 de novembro. Sou casada. Fui traída várias vezes por ele. No caso, pelo esposo. Então cansei. Resolvi dar o troco e acabei me apaixonando por outro homem. E agora me sinto confusa. Não amo mais meu marido, mas tenho medo. Tenho uma filha. Devo investir nesse novo amor ou devo me manter nesse relacionamento que eu já estou? Data de nascimento dele é 3 de junho. Como a gente traz aqui um exemplo, na verdade, né? Gente, essa história de dar o troco, medir... olha que bobagem. Todo mundo sai perdendo. Se a pessoa, se teu cônjuge te traiu várias vezes, você permitiu, foi você que permitiu conviver naquela relação. Então não tem o troco. Que troco é esse? Né? Ferir o outro como ele te feriu, tu não sabe nem se ele vai sentir essa dor. Então é bobagem. Ou tu convive, ou tu tenta acertar essa pessoa dentro da relação contigo, né? O próprio cônjuge. Não envolve um terceiro que vai acabar saindo só prejuízo. Isso já serve aí no geral sobre esse tema. Agora, se o amor acabou, se a relação acabou, se a cumplicidade acabou, é outro sistema, é outra conversa. Você disse que você se envolveu com outra pessoa e agora está em dúvida. Não, você já estava em dúvida quando se envolveu com essa outra pessoa. Porque ninguém vai para a cama com o outro sendo que está pensando lá no outro, sem necessidade, né? Então, o problema já pré-existia. Agora, se deve continuar casada, se for para continuar casada, é para continuar casada, para continuar com a união, compartilhando as coisas. Se for para ser casada a 3, a 4, a 6,
Né? Poligamia tem em algumas seitas nos Estados Unidos, aqui não tem. Né? Então, e aliás, tem personalidades que não aceitariam a poligamia, como a minha. Não, e a minha Já também. vai deixando claro, né? E a minha também. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Te separa, é dolorido? Claro que é dolorido, mas te separa. Ou então, assume essa relação. Esta é a pergunta. Se você deve investir num outro relacionamento ou se você deve ficar realmente neste casamento e acertar as coisas. Porque você diz que tem uma criança. Criança não segura marido, criança não segura casamento. Pelo contrário, muitas vezes até dificulta porque é o terceiro elemento da família. Só que realmente eles estão numa birra muito grande. E vou te dizer mais, o que está te assolando, o que está te incomodando é a culpa. Aquele marido que traiu várias vezes ela não sente culpa. Né? Ele sabe que entre quatro paredes tem muita coisa aí. Mas ela se está se sentindo culpada por ter traído. Então não é que ela goste do outro. A autossabotagem, que é o tema do programa de hoje. Ela se sabotou no momento que arrumou essa terceira pessoa e que agora ela se sente culpada. Não se sinta culpada, porque, na verdade, todos vocês permitiram essa relação, esse problema acontecer na vida de vocês. E, na verdade, o que Iemanjá nos diz é coloca a cabeça no lugar e investe na reconstrução desse casamento. Esse casamento ele não está arruinado, porque depois de um tempo aqui na nossa vida aí, apareceu muitas palavras, minha vida está acabada, está arruinada. Calma, não é bem assim, arruinada é outra coisa, acabada é outra coisa, tá? Vamos tirar esses jargões que foram vendidos, né, em troca de adaptar e trazer fiéis. Não é isso. Teu casamento, na verdade, está arranhado por comportamentos inadequados. O que tu tem que fazer? Iemanjá diz que precisa uma reharmonização, que precisa reconstruir a relação com o marido. Essa terceira pessoa não vai te fazer feliz. Ela foi uma fuga para os problemas que tu estava dentro de casa. Então, na verdade, tu usou essa terceira pessoa. Não foi para dar o troco, foi para tentar diminuir tua dor. Tu só aumentou a dor que tu tinha. Tu não diminuiu nada. Tu acrescentou um problema, agora tem dois problemas. Então, o ideal é que tu reconstrua esse relacionamento. Devo contar ou não para o marido? O filho, são perguntas, não é nesse caso, mas são perguntas que chegam aí. O filho é dele mesmo, é do outro? Isso você vai saber, sim, lá na tua consulta. Lá, depois que você for à casa de Iansã e Oxalá e agendar a sua consulta pessoalmente. 3084-3434. Por que eu estou dizendo pessoalmente? Saúde e amor no sexo precisa a pessoa para que ela possa ter este momento. A casa de Iansã e Oxalá fica na Rua Gávea, número 113, bairro Ipanema. Algumas pessoas vi, mas é na Zona Sul. É sim, óbvio que é na Zona Sul, né, gente? Agora, se você quiser consultar numa casa do lado da sua casa, onde o marido vai ver você entrando e saindo, é problema seu, né? Se quiser, né? Se quiser escancarar para os vizinhos... ou numa casa que vai usar o seu nome depois, né? Seu problema, né? Para dizer, fulana teve... Vizinha, olha só. Sabia que a fulana teve aqui porque traiu o marido? Bom, nós não temos isso aqui, tá? O endereço é único, coloca aí de novo, Rua Gávea, número 113, bairro Ipanema, Porto Alegre. Você vai trazer o seu problema e nós vamos orientar dentro do jogo de cartas e do jogo de búzios para que você tenha realmente este retorno, essa força, esse axé para poder lhe auxiliar, tá bom? Olha só, aqui foi a perguntinha que você respondeu agora, certo? Então, deixando ela de lado aqui, ok? Deixando ela de lado aqui e olha só, boa tarde. Preciso de uma orientação. Sou casado há 6 anos, mas conheci uma pessoa e estou perdidamente apaixonado por ela. Penso nela durante 24 horas do dia, mas tenho medo de falar com ela, pois não sei se será... Ele é apaixonado, mas a outra não sabe. Calma aí. Não sei qual será a sua reação. Então, a outra não sabe. Não sabe, ele está Por apaixonado. enquanto está platônico. Por enquanto está platônico. Pois estou estabilizado hoje, não pensaria 2 vezes em recomeçar minha vida novamente.
desde que fosse ao lado dela. Mas ela nem sabe. Mas não vou arriscar tudo sem ter certeza que no mínimo sou correspondido ou que ela sente algo por mim. Minha data de nascimento, 24/6/72. Ela nem sabe que ele tem toda essa loucura por ela. Pois então. Que pepino. Pois então. Mas o que você acha? O que você acha? Primeiro... É muito delicado. Vamos jogar aqui pra ver. Porque É. o que eu acho não significa que é o que os orixás querem. Isso é uma outra questão, né? O achismo não funciona aqui na porque Casa de eu Iansã. penso... Porque, não tem que pensar, não tem nada. Tem que seguir o que os orixás mandam. Então, por isso a consulta, né, gente? Vênia, por que tá falando tanto na consulta hoje? Esse programa é diário, né? Então... Porque... E você viu que a Viviane juntou as cartas aqui. Não dá para aproveitar, né? E cada jogo é um jogo, é uma coisa. Ela está embaralhando ali e vai abrir aqui, não é aquela coisa que daqui a pouco tá lá e já tá tudo pronto, montado. né? Já Tá tá tudo pronto. pronto. Não. Aqui não. Aqui não. Aqui a coisa funciona. Tá 23 anos, 24 anos aí na mídia para ficar fazendo de conta. Como diz aquele apresentador de TV, quem sabe faz ao vivo, né? Mas já fizemos muito ao vivo. Então. Amigo, gente, olha que nó, né? Na verdade, esse rapaz, ele tá com 40 e poucos anos. Não é uma criança. Ele é de 72, ele tá com... 43. Amigo. É um jogo complicado. Por quê? Porque tem muita coisa nesse assunto aqui. No caso dele, eu aconselharia ele a fazer... Essa aqui foi para... Nada, Viviane. Nada. A fazer essa comunicação melhor, tá? Tá bem complicado o caso dele. Ele está muito iludido. A outra pessoa tem outros compromissos também. Pai Mário? Sim, Viviane. Estou prestando atenção em você, Viviane. É que assim, gente, sabe o que está acontecendo? Sabe o que está acontecendo? Não sei o que está acontecendo. Não quer olhar para ele e dizer assim, arrisca, meu velho. Vai lá e arrisca, não é? Que você está muito... tentando ser muito calma nessa relação, né? Porque ele é casado, né, pai? Mas Ele vai fazer uma outra pessoa infeliz. Já está fazendo. Mas e ele não está infeliz? Aí é que está a questão? Aí é que está a questão, como está bem marcado aqui, e ele não está infeliz? Como fica? Eu não estou questionando a sua consulta. Eu só estou vendo que a senhora está tentando só ser mais, como vou dizer, mais calma no explicar para ele, né? Mais calma. Porque na verdade ele vai acabar sozinho. Ele vai acabar sozinho, porque ele tanto não está conseguindo viver aquele casamento, como quanto não está conseguindo se expor para outra pessoa. E isso está causando para ele, inclusive, alguns traumas psicológicos. E ele vai acabar sozinho. Ou ele toma uma atitude, mas com uma segurança, ou então ele vai acabar sozinho, coisa que ele não quer. Ele quer, na verdade, definir o destino dele. Qual é a carta que está nos passando essa informação, já que o Pai Mário também entrou aqui na consulta? É esta carta do livro, que é a carta que representa o destino, o livro da vida, né? As escritas que você faz na sua vida, que falamos em causa e consequência. Quando nós falamos em sabotagem, em autossabotagem, ele está sabotando um casamento e está sabotando uma nova relação, entrando duas vezes. Então quem é que está saindo prejudicado nisso? Ele. Porque ele não está sendo feliz, não toma uma atitude por medo, por insegurança, mas também está prejudicando ele no campo psicológico. Aí que se começa traumas, depressões e não sabe por quê. Porque está se auto-sabotando. Meu nome é Andressa, minha data de nascimento é 2/7/81. Tenho uma boa vida profissional, estou sempre estudando e acabo não tendo tempo para o amor. Vou ser feliz no amor? Vamos olhar. Que isso é um outro mal do século, né? Muito trabalho, muito estudo e pouco amor, né? E aí acaba às vezes esquecendo que é um ser humano, que é mais grave, né? Esquecer que é um ser humano é muito ruim. Olha, se tu não abrir o teu olho e outras coisas também, tu vai realmente acabar sozinho, entendeu? É uma amiga, né? É uma amiga. É uma amiga. O que eu vejo aqui é que ela tá... E aí nós vamos voltar de novo para o campo espiritual da linha de Quimbanda. Ela está sabotando a energia material dela. Lembra que eu falei do valor da consulta? Né? A mesma coisa. Ela está se apagando como ser humano. Ela está se apagando como vida.
Então ela está deixando de se relacionar com outras pessoas, inclusive abafando o campo sexual dela. E isso vai trazer consequências muito graves. Já tem consequência porque a libido dela está lá de 0 a 10, está 1. Para cair para o 0 é muito forte. Vai passar tempo de gravidez, vai passar tempo de gerar filhos, porque o corpo envelhece, né? E vai passar oportunidades afetivas, ela já está passando, bem importantes para ela. Ela vai ser feliz no amor se ela despertar para o campo afetivo dela, se ela despertar para o campo sexual dela. E ela já está no tempo atrasado. Nós falamos de vários casos aqui, Viviane. 2 casos relacionados ao amor, que estão apaixonados por outras pessoas, né? 2 pessoas que estão numa paixão por outra pessoa. Temos essa menina, no caso, que está se preocupando muito mais com o profissional e muito menos com o afetivo, que não está vendo um futuro afetivo. Isso tudo é aquela forma de sabotagem direta, né? Aquela forma de destruir o que você tem. No caso, 2 relacionamentos. Um, vingança, e o outro deixou de amar a esposa, né? O terceiro, que é essa menina, trabalho e deixa o amor de lado. É uma sabotagem? Sim. Você deixa algumas coisas da sua vida, você deixa de praticar algumas coisas da sua vida, você deixa de cuidar de algumas coisas na sua vida. E aí você está se sabotando, você está se destruindo, sim, mas aos poucos. É uma forma de destruição que você não está enxergando. Não está enxergando. Então, a partir do momento que você não está enxergando, é a sabotagem, não é? E o que traz reflexos a nível espiritual muito graves. Reflexos a ponto da pessoa adoecer, ter problemas no seu físico, problemas no seu corpo físico e afetando principalmente a parte espiritual. Mas isso tudo tem solução. Tudo tem solução. Na vida, a única coisa que não tem solução é para a morte, né? A única questão que não tem solução é para a morte, mas tudo na vida tem solução. Uma consulta com um jogo de carta, um jogo de búzio, é muito esclarecedor. Esclarecedor até mesmo. Mas eu não tenho feitiço, eu não tenho nada assim, mas eu preciso saber algumas coisas da minha vida. Preciso saber como vai ser meu dia a dia. Faça uma consulta de búzio, faça uma consulta de jogo de cartas, que você vai ver que as coisas vão clarear mais. Tirar como aquele nosso amigo que sonhou que a amiga estava lavando os olhos dele para quê? Para abrir a visão, para que consiga enxergar. O terceiro olho, como se diz, é o olho da sabedoria, é o olho da mediunidade, é o olho da fé, é o olho da integração do ser humano. É aquele que vem e emana uma energia positiva, uma energia boa. Então, procure cada vez mais. Quer jogar búzio? Quer jogar cartas? Não é somente querer, gente. Você pode. Liga lá no 3084-3434, 3084-3434 é o telefone da Casa de Iansã em Oxalá para marcação de consulta. Liga agora, você está assistindo o programa, liga lá, 20% de desconto para você, 20% real, gente, 20% real de desconto para você. Liga e agenda a sua consulta, de segunda a sexta-feira, a partir das 10 da manhã até as 20 horas. Aos sábados, das 14 às 17 horas. Liga, agenda, marca lá, você vai ser atendido ou por mim, ou por uma Viviane de Iansã, ou por pai Júlio de Xangô, isso no jogo de búzio. E as nossas secretárias estão ali para lhe dar a melhor consultoria que precisa e o horário para você conseguir fazer essa consulta tranquilo. Procura sempre marcar com 24 horas de antecedência no mínimo, tá, gente? Então, liga lá, 3084-3434, telefone da Casa de Iansã e Oxalá. Liga e agenda a sua consulta. Como vai ser a palestra do dia 1º de agosto? A palestra do dia 1º de agosto, Viviane, ela vai ser... O como vai ser é ótimo, né? Mas assim, o que ela vai desenvolver, certo? Ela vai desenvolver a espiritualidade, o assunto vai ser espiritualidade, o assunto vai ser mediunidade, certo? E o assunto vai ser como tu conseguir escutar os teus guias e os teus mentores que estão à tua volta. Quando eu digo guias e mentores, eu estou falando dos seus caboclos, dos seus exus e os mentores, aqueles que te trazem a orientação, teu orixá, certo? Que são os mentores que cuidam da tua mente, que cuidam dos teus pensamentos. Então você vai começar a aprender a interpretar sinais, começar a aprender por que você chega num local e diz assim, opa, já estive nesse momento aqui, que é o déjà vu chamado. Saber por que você tem a premonição de olhar e dizer assim, poxa vida, vai acontecer determinada coisa. E aquilo acontece.
e saber também por que você enxerga vultos na sua volta. O horário do dia 1º de agosto da palestra vai ser às 15 horas. 14h30, 14h30, 15 horas. Tá? Nós vamos dar meia hora ali de tolerância. Das 14h30 às 15 horas é o começo. Tá? Sim. Término em torno de 17 horas aproximadamente. Certo? E daquele momento em diante vão se desenvolver outras palestras com outros dias daí já marcados naquelas datas. E às 19 horas do dia 1º de agosto? Às 19 horas do dia 1º de agosto, sessão de povo de rua. Tá? Sessão de Exu. Não é festa, voltando, sessão de povo de Exu, que é a curimba que a gente chama, né? Aí o pessoal pode perguntar assim, mas por que então não emenda, né, a palestra com a sessão? Porque justamente somos religiosos. Sim. Então nós faremos a palestra dada pelo Pai Mário de Oxalá, e a sessão já é uma obrigação religiosa. Exato. Pelo lado da Quimbanda, às 19 horas. Então são momentos e oportunidades diferentes. E até por um motivo, nós vamos tratar de espiritualidade, nós vamos tratar de mediunidade, então tem que haver um tempo de desligamento, Sim. tá? Das pessoas, algumas que queiram ficar da palestra para a sessão, certo? Aí vão lá, tomam um cafezinho. Toma um cafezinho, tal, uma volta na orla, né? Uhum. E tem que haver também um desligamento meu. Claro. Porque eu tenho que me preparar, eu preciso de um prazo de no mínimo 1h30, 2, para me preparar, para mim poder trabalhar com o Exu. Que era o que nós falamos no início do programa. Exatamente, né? Da conexão. exatamente. Tá aí, gente, informação, discussão, né, atualidades, tudo para que você possa estar conectado conosco. Vou lembrando aí o telefone para agendamento de consultas, que é o 3084-3434. Nosso endereço no Facebook, que é Vivina TV. Conecta lá, você tem os programas, você tem as atividades que são realizadas na casa. E também o endereço, Rua Gávea, número 113. Um beijo, gente. Até amanhã. Amanhã nós estamos de volta com você.